Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai começar um novo tópico da Química Orgânica que não envolve estritamente e só funções orgânicas. A gente vai ver um tópico hoje que pode parecer muito sutil e até muito babaca às vezes, mas o uso bem feito dele é o que gera muitas vezes a geração de novas moléculas que a gente usa todo dia, principalmente em indústria farmacêutica. A gente vai estudar os casos das isomerias em química orgânica. Isomeria é um conceito muito simples, na verdade. Isomeria é o fenômeno em que você tem duas moléculas diferentes que podem ser representadas pela mesma fórmula. Ou seja, tem a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios, a mesma quantidade de oxigênios e assim vai. Por exemplo, o butano e o 2-metilpropano são duas moléculas completamente diferentes. As cadeias principais deles são completamente diferentes. Quais são alguns tipos de diferenças que a gente pode notar, por exemplo? A gente pode ver que o butano ele é uma cadeia aberta sem ramificações de 4 carbonos. Vou até botar aqui melhor. É uma cadeia sem ramificações, não ramificada, de 4 carbonos. Enquanto o 2-metilpropano é uma cadeia de 3 carbonos que tem uma ramificação. Se você contar nos dois casos, você vai ter 4 carbonos e 10 hidrogênios. E é isso o que o torna um isômero do outro. Ou seja, 2-metilpropano e butano são isômeros um do outro. São moléculas diferentes que têm a mesma fórmula. Eu consigo escrever butano e 2-metilpropano do mesmo jeito. Lógico que se eu escrever de um jeito detalhado, eu vou notar as diferenças. Mas se eu parar na fórmula em si, na quantidade de cada elemento em cada átomo, na nossa estrutura, a gente vai ver que, na verdade, os dois são idênticos. Se a gente parar aqui, se a gente começar a desenhar, aí muda. E com isso você consegue escrever tipos de isomerias. Classificações de isomerias. Tinha a classificação que a gente tinha falado de função orgânica, com nitrogênio, com oxigênio. Isomeria não é diferente. Você tem tipos de isomeria. E você consegue separar em dois tipos, basicamente. As isomerias planas e as isomerias espaciais. O que é isomeria plana? Para eu conseguir ver que esses dois são isômeros, eu não precisei levar em conta a geometria das moléculas. Eu não precisei levar em conta a forma que elas têm no espaço. Só o fato de ter desenhado elas num plano, que é essa lousa, chapado, sem levar em conta ângulo, sem levar em conta a distribuição no espaço, eu já consigo ver a isomeria acontecendo. E se eu conseguir esse tipo de coisa, conseguir perceber a isomeria desenhando num plano, no caso dessa lousa aqui, sem ter que levar em conta a distribuição dos átomos no espaço, eu estou falando de uma isomeria plana. Então, o que é isomeria espacial? É a isomeria que só acontece quando eu levo em conta a distribuição e organização das moléculas no espaço. Tá bom que a espacial tem só duas, que é geométrica e ótica, mas elas são as mais chatas, por isso que eu gosto de começar com a plana, que tem mais isomerias, mas são mais simples de entender. No caso, como que funciona o nome de uma isomeria? Vai ser sempre isomeria de alguma coisa. Ou seja, a fórmula é igual, o que muda é essa coisa. Então, por exemplo, isomeria de função orgânica, ou só isomeria de função. A fórmula é a mesma, o que muda é a função orgânica. Esses dois aqui, por exemplo, eles não são isômeros de função orgânica, porque os dois são hidrocarbonetos. Os dois estão na mesma classe de função orgânica. Isomeria de cadeia, ou seja, tem a mesma fórmula, o que muda é a cadeia principal. Esse aqui é um caso. Os dois são hidrocarbonetos? Sim. Mas esse aqui tem uma cadeia principal de 4 carbonos. E esse aqui tem uma cadeia principal de 3 carbonos. Eles seriam, por exemplo, isômeros de cadeia. Em que a fórmula química é igual, o que muda é a cadeia principal. Isso a gente vai ver para essas 5 possibilidades de função orgânica ou de função, de cadeia principal ou de cadeia, de posição, e aí está falando de posição de ramificação, de OH, de NH2, que são as funções de oxigênio, amina e assim vai. Metameria e tautomeria, que são um pouco mais complicadas, mas nem tanto. Então, a isomeria de função. A isomeria de função nada mais é
do que você, de novo, isomeria de função, mesma fórmula, o que muda é a função orgânica. E você tem alguns grupos na química orgânica clássicos que formam isomeria de função. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Isso aqui é um álcool. E isso aqui é um éter. Como que eu posso ver esses dois? Os dois têm 2 carbonos. Então, C2, os dois têm 6 hidrogênios. H6, e os dois têm só oxigênio. Então, eles são isômeros de função orgânica. Mesma fórmula química, funções orgânicas diferentes. Um é o álcool e o outro é um éter. Outras funções orgânicas, outro parzinho de função orgânica que são considerados primos, que são isômeros também. Essa daqui eu até falei nas aulas de função oxigenada. Se você não viu, recomendo que veja. As duas funções que tem um grupo C-O em cadeia homogênea, em cadeia que só tem carbono. Que no caso são os aldeídos e as cetonas. Isso aqui é o aldeído, isso aqui é o propanal. Isso daqui é a propanona, é uma cetona. Se eu for ver a fórmula química dos dois, os dois têm 3 carbonos, os dois têm 6 hidrogênios e os dois têm o oxigênio. Também são isômeros de função. A fórmula química é a mesma, o que muda é a função orgânica. Esses são os dois casos que mais caem em prova em vestibular. São os mais famosos. Então, pô, eu não estou incentivando a decorar, mas se você quiser bater o olho e já ver isso, ajuda bastante. Isomeria de cadeia é a mesma coisa. Isomeria de cadeia tem a mesma fórmula química, só que ao invés de mudar a função, o que vai mudar é a cadeia principal. Então, esse caso que eu falei aqui em cima é uma isomeria de cadeia. Isso aqui é uma cadeia aberta de 4 carbonos, não ramificada. Isso aqui é uma cadeia de 3 carbonos ramificada. O que mudou aqui não foi a função orgânica, os dois são hidrocarbonetos. O que mudou aqui foi a cadeia principal que está fazendo a base da nossa molécula. Por isso que são isômeros de cadeia. Qualquer outro isômero de cadeia que também dá para fazer. Outra comparação. Então, para fazer isômero de cadeia, você fazer uma coisa não ramificada com uma ramificada geralmente vai ser a resposta mais rápida. Qualquer outra que também vai dar muito certo e geralmente cai. 2C, ligação dupla aqui, CH3H. No caso aqui eu tenho duas cadeias também diferentes. Se eu for fazer a comparação de forma molecular, eu vou ter 3 carbonos e 6 hidrogênios. Eles são isômeros. Tem a mesma forma molecular, mas com certeza as cadeias são diferentes. Isso aqui é uma cadeia fechada só com ligação simples. Isso aqui é uma cadeia aberta com ligação dupla. Isomeria de cadeia, mesma fórmula, cadeias diferentes. Por isso que esses dois são isômeros de cadeia. Cadeia aberta só com ligação dupla, ligação simples, quer dizer, e uma cadeia aberta com ligação dupla. Então, essa também é outra possibilidade que geralmente cai em prova. Cadeias fechadas, com ligação simples, comparadas com cadeias abertas de ligação dupla. Também é outra muito famosa. E isomeria de posição, a gente chegou aqui na última parte. Se você lembrar da nomenclatura de química orgânica, era função desempata primeiro, depois vem a cadeia principal e depois vem a posição. Se você for ver, a gente seguiu exatamente essa ordem. Função, cadeia e posição. Então vamos supor aqui, e esse é o caso da isomeria de posição, em que temos duas cadeias principais idênticas. Então, por exemplo, um benzeno. Duas cadeias idênticas. 2 benzenos, por exemplo. Aí eu vou fazer um fenolzinho aqui, vou botar um OH numa ponta. Eu vou fazer o seguinte, nessa primeira aqui da esquerda, eu vou botar um metil, um CH3, bem junto com o OH. E nesse daqui, eu vou botar o betil, só que lá embaixo. Se você for ver, a cadeia principal não mudou.
A função orgânica também não muda. Então isso aqui é um fenol, isso aqui também é um fenol. OH ligado em benzeno. Se você for ver, a cadeia principal não muda. A cadeia principal daqui é esse benzeno e daqui também é esse benzeno. Então o que mudou? A posição dos carbonos da ramificação, do CH3. E é por isso que esses dois compostos são isômeros de posição. O que mudou foi a posição das coisas em volta da cadeia principal. E a pergunta fica, pô, eu dei uma olhada em um parzinho de moléculas e eu vi que elas podem ser tanto isômero de cadeia quanto de posição. Qual que eu escolho? Vão ser as duas ao mesmo tempo? E se você for lembrar das nossas regras de química orgânica, função é a prioritária, ela que desempata primeiro, depois vem cadeia principal e depois vem posição. Então, se você, por algum motivo, isso é extremamente raro e quase não acontece, você vê que pode ser tanto de cadeia quanto de posição, por exemplo, eles são isômeros de cadeia, porque cadeia sempre ganha de ramificação de modo geral. Isomeria de posição sempre vai estar muito ligada com a posição de coisas em volta da cadeia principal. E como a cadeia principal ganha de ramificação, que está grudado na cadeia principal, se você tiver uma possibilidade de ter de cadeia e de posição, eles não vão ser os dois ao mesmo tempo. Eles vão ser só de cadeia, porque cadeia sempre ganha. Ah, e se fosse eu pudesse ver que é de cadeia e também é de função orgânica? Qual que seria? De novo, função orgânica ganha de cadeia. O desempate de prioridades. Então, se tiver a possibilidade de ser de função e de cadeia, não vai ser os dois ao mesmo tempo. Vai ser de função. Porque sempre ganha. É só lembrar daquela ordem de prioridade que a gente usava para numerar as coisas, os carbonos da cadeia principal e tudo mais. Metameria. Se você for ver tudo que eu fiz até agora, a maioria das vezes são cadeias homogêneas. Cadeias que só tem carbono na cadeia principal. Não tem nenhum oxigênio no meio, um N no meio, por exemplo. Salvo esse caso aqui. Mas nesse caso aqui, o fato que esse O estava aqui no meio pouco importava. Era só para mudar a função orgânica. Podia ser outra coisa, por exemplo. Então aqui na metameria é só para cadeias heterogêneas. Eu não tenho como ter metameria em cadeias homogêneas, em cadeias que só tem carbono na cadeia principal. O que eu quero dizer por metameria? Que também é conhecido como isomeria de compensação. E tem esse nome compensação por um motivo, que já vai ficar mais claro. Eu vou desenhar, no caso eu acho que eu peguei dois éteres ali no primeiro exemplo. Isso. Eu peguei o metoxibutano aqui, CH2, desculpa, CH3, 2CH3. Comparado com CH2O. Se você for ver, os dois são éteres. É um O ligado com dois carbonos. Os dois são éteres. Só que a diferença é como as cadeias em volta dos oxigênios estão organizadas. Nesse caso aqui da esquerda, um lado tem uma cadeia de um carbono e o outro tem uma cadeia de 3 carbonos. No caso da direita, os dois lados têm cadeia de 2 carbonos. Então eles não são a mesma molécula. Mas se você for fazer a contagem, vai dar o mesmo tanto de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. São isômeros. Só que é isômero do quê? Não é isômero de função, porque os dois têm a mesma função. Também não vai ser de cadeia porque as características são iguais, se você for ver. A diferença é só que tem uma cadeia heterogênea. Os dois são heterogêneos. Aqui é heterogêneo porque tem um O no meio dos carbonos, e aqui também é heterogêneo porque também tem um O, um oxigênio no meio dos carbonos. E não é de posição, porque não tem nenhuma ramificação nem nada. Então o que está mudando aqui? Se você for ver o que muda desse para esse, do da esquerda para a direita, é que o O ele vai tentar ir para cá. Ao invés de ficar ligado com o carbono, ele vai querer ir para o meio, que nem está aqui. E indo para o meio, este carbono aqui ele vai ter que abrir espaço, então ele vai passar a ocupar o lugar desse oxigênio. Então se você fizer essa virada, então de novo, só para ficar mais claro, o O ele tenta se ligar mais no meio da cadeia, aqui, e para compensar esse movimento do oxigênio, por isso eu chamo de isomeria de compensação, para compensar esse movimento do oxigênio, o carbono tem que vir mais para cá, tem que liberar um espaço. Se você fizer isso, você consegue exatamente isso aqui.
E é por isso que o nome dessa isomeria é chamado de isomeria de compensação. Porque para compensar o movimento desse oxigênio, eu vou ter que fazer carbono andar. Eu vou ter que fazer carbono abrir espaço. Compensação. Ora, lógico que isso aqui só aconteceu porque isso aqui é uma cadeia heterogênea. Por isso que eu fui enfático nessa parte. E éter não é a única possibilidade de cadeia heterogênea. A gente viu várias. A gente viu aminas, por exemplo. Então, se ao invés de ser um O, fosse um N, se fosse uma amina, você teria a mesma coisa. O N se mexeria e o carbono mudaria de lugar para compensar o movimento. Então, o que é a isomeria de compensação no fundo? O átomo que não é carbono, no meio da cadeia de carbonos, no caso aqui é oxigênio, mas podia ser nitrogênio também, ele vai mudar de posição. E para compensar, a cadeia vai ter que se mexer para se ajustar a essa mudança. Por isso que se chama isomeria de compensação. Éter é o caso mais famoso, mas como a gente consegue ver aqui também, tem para éster, né, quando o O, aqui do C duplo O ligado com outro oxigênio, esse O em vermelho, ele muda também, ele pode mudar, problema nenhum. Em aminas, em que você tem um nitrogênio ligado a carbonos, que é bem dizer, é isso daqui, só que com nitrogênio, um N no lugar do O, ele também vai se mexer. Então, só acontece em cadeias heterogêneas. Metameria é isomeria de cadeia heterogênea, especificamente. Então, se você está vendo na sua prova e caiu isso aqui, uma coisa que você fala, pô, a única coisa que mudou é a posição do oxigênio ou do nitrogênio nessa cadeia, e se for uma cadeia heterogênea, quase certeza que vai ser isomeria de compensação. Como que a gente pode tomar cuidado com outra coisa? Isso aqui é compensação. O que não seria metameria? Então vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Então, aqui vai ter o CH3, CH2, CH2, CH3. E aqui eu vou desenhar também uma acetona. Só que aqui. Tem muita gente que fala, pô, isso aqui vai ser metameria. Porque a posição do oxigênio mudou. Só que, de novo, metameria só faz sentido em mudanças em cadeias heterogêneas, em que o oxigênio, o nitrogênio está no meio da cadeia. Se você for ver, esse oxigênio ele está fora da cadeia. As cadeias principais são essas aqui de verde. E o oxigênio está fora. Isso aqui é uma cadeia homogênea. Isso aqui não tem como ser metameria. Então, o que é essa isomeria, então? De função não é. Porque a função orgânica dos dois é a mesma. É um C duplo O no meio da cadeia. Isso aqui são duas cetonas. De cadeia não é. Uma tem uma cadeia principal aberta de 5 carbonos, só ligação simples. E aqui também, 5 carbonos, só ligação simples. Não pode ser de cadeia. Então, o que mudou? E também não é metameria, porque a cadeia é homogênea. Então, se você for ver, o que muda é a posição do oxigênio em volta da cadeia principal. Nesse caso aqui, está no carbono 3. E nesse caso aqui, vai estar no carbono 2. Então, isso aqui, essas duas moléculas são isômeros de posição. De novo, por que a posição não é metameria? Porque a cadeia é homogênea. Metameria só faz sentido em cadeia heterogênea. O que mudou é a posição do oxigênio em volta da cadeia principal. Isso aqui não é metameria. É importante ressaltar isso. Então, opa. Não é metameria. Sei que pode parecer meio sutil, mas quando você for desenhar vai ficar mais óbvio. Isso aqui é posição. Tá? Então, para saber se é metameria ou posição, vê se a cadeia é homogênea ou heterogênea. Se for homogênea, você não pode ter metameria, você provavelmente está vendo um caso de isomeria de posição. Se for heterogênea, se o O ou o N que seja, o S, o enxofre, estiver no meio da cadeia de carbonos, aí sim pode ser uma metameria. E aí a gente vai para tautomeria. Tautomeria é o mais difícil quando você olha quimicamente, mas ele é o mais fácil de identificar. Se você for ver aqui, eu estou desenhando tudo, todos os isômeros e tudo mais, mas em nenhum momento eu estou falando que um vai virar o outro. Eu estou só falando que essas duas moléculas existem e são isômeros.
Aqui também, essas duas moléculas existem e são isômeros. Eu fiz isso para tudo. Mas em nenhum momento eu estou falando que uma pode se converter na outra. Desse jeito. Toda isomeria que eu falei até agora não envolve isso. Não envolve uma reação para um virar o outro. Menos para a tautomeria. Tautomeria é a única isomeria plana que envolve reação. A gente pode falar de isomeria de equilíbrio. Por que de equilíbrio? Porque um vai se converter no outro. Qual que são as tautomerias mais famosas? No caso aqui, C dupla, aí um hidrogênio e H e OH. Isso aqui é o que a gente chama de enol. Por que é enol? Isso aqui é um álcool, então acaba com ol. E é um álcool que tem uma ligação dupla entre os carbonos. Se você for lembrar, a ligação dupla era en. Então, en, ligação dupla, e ol, porque é um álcool. En com ol, enol. E isso aqui pode virar o seguinte, ele pode virar o primo dele, que é o aldeído. No caso aqui vai ficar 3Hs para compensar. Isso aqui é um aldeído. E essa isomeria ela só é possível porque um consegue se converter no outro. Isso aqui é uma reação em equilíbrio, reação. É o único caso em que você tem a conversão de um isômero para outro. Então, se você está vendo um esquema de isomeria e tem uma seta de reação no meio, é tautomeria. Tem nem o que falar. A conversão de um para o outro só passa por esse tipo aqui de isomeria. Como que ela acontece? Vamos fazer aqui, ó. Vou começar do aldeído, que é mais fácil de ver. Vamos supor que essa ligação dupla aqui, entre o carbono e o oxigênio, uma dessas ligações venha para cá. Para fazer isso daqui. Tá? Inclusive é essa ligação aqui. Isso pode acontecer. Só que, para isso acontecer, a gente vai ter que compensar o oxigênio. O oxigênio acabou de perder uma ligação. Se ele acabou de perder uma ligação, quer dizer que ele vai ficar com uma ligação a menos. Isso não é bom, porque ele estava tranquilo na dele, acabou de perder uma ligação. Então, quem que vai compensar isso? Este hidrogênio aqui. Esse hidrogênio ele vai se ligar com esse oxigênio. E aí, se você fizer isso, vai chegar exatamente aqui, ó. Ligação dupla entre o carbono, esses dois carbonos, ligação dupla entre os carbonos. Oxigênio ligando com hidrogênio, oxigênio ligando com hidrogênio. Então isso aqui é só um passa para lá, passa para cá de ligação química. Se você quer que uma dessas ligações vire a ligação dupla aqui do meio, você vai ter que compensar de algum jeito. Como você compensa? Vai ter que dar hidrogênio, no caso esse daqui, para o oxigênio não ficar sozinho de novo. O oxigênio aqui estava fazendo duas ligações, que é o que ele faz, e aqui ele está continuando a fazer duas ligações. Tudo tranquilo. E é assim que você pode ver esse tipo de reação. E se eu quiser fazer o contrário? É só fazer o caminho inverso. Essa ligação dupla, ela pode parar aqui, entre o carbono e o oxigênio. Só que aí o oxigênio vai fazer 3 ligações. Ele já estava bem com 2 ligações. Não tem por que ele fazer mais ligações. Então como que ele vai compensar isso? Como que ele vai compensar de um jeito que essa ligação dupla possa entrar? Dando esse hidrogênio de volta para o carbono. É o inverso do que a gente fez antes. Então, você vai ter uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, que está bem aqui. E esse hidrogênio, que teve que sair, vai para esse carbono, que está bem aqui. É só um vai para lá, vai para cá de ligação química. No fundo. Isso aqui, no caso, é um enol, é um álcool de cadeia de ligação dupla, que o OH está na ponta da cadeia. Por isso que formou um aldeído, porque aldeído é C dupla O na ponta da cadeia. E se a gente tivesse feito exatamente a mesma coisa, só que fosse com um álcool em que o OH estivesse no meio e não na ponta da cadeia? Se na ponta da cadeia faz aldeído, no meio da cadeia vai fazer
uma acetona. Uma acetona, só que no caso ainda é um enol, só que é um enol que o OH está no carbono secundário, está no meio da cadeia. E eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz antes. Essa ligação dupla aqui, ela pode parar entre o carbono e o oxigênio, fazer isso daqui. Só que, de novo, para isso acontecer, o oxigênio vai ter que quebrar uma das suas ligações, então ele vai acabar com 3. Ele está bem com 2, não quer ficar com 3. Então, o que ele pode fazer? Ele pode quebrar e dar esse hidrogênio para esse carbono aqui. Se ele faz isso, ele acabou de fazer uma acetona. C dupla O, CH3. Isso aqui é uma acetona. Então, essas são as duas saltomerias mais comuns de se acontecer. Um álcool de cadeia de ligação dupla dando um aldeído, se o OH estiver na ponta da cadeia, bem na pontinha. E uma acetona, se esse OH estiver no meio da cadeia. E é assim que funciona basicamente. A ligação dupla vai para um lado e para compensar alguma coisa vai ter que ser quebrada. E para voltar de cetona para enol, é basicamente o que a gente fez para o aldeído, exatamente a mesma coisa. Essa ligação dupla aqui, ela pode voltar para cá, formando a ligação dupla que a gente tinha antes. E para isso acontecer, se isso aqui acontecer direto, o carbono vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Não é muito legal. Então, o carbono vai ter que abrir mão de uma das suas ligações. E ele vai abrir mão de um dos hidrogênios, que vai de volta para o oxigênio. Aí, se você for ver, aqui vai formar uma ligação dupla entre esses dois carbonos, que é justamente o que a gente tem aqui. E esse oxigênio vai se ligar com um hidrogênio, que nem está aqui. Essas são as duas tautomerias mais famosas, que sempre caem, quando é tautomeria. Mas, perguntou o tipo de isomeria. Viu uma seta de reação no meio assim? É tautomeria. Não tem engano. Gente, essa aula fica por aqui. Obrigado que ficou até o final. Se você gostou da aula, compartilha, curte esse vídeo, manda para alguém que sempre tem dificuldade de isomeria. E, se você quer aprender química melhor, aprender mais rápido em menos tempo, me segue no Instagram, @prof.galdino, que eu posto coisa quase todo dia, tentando ajudar vocês a aprender química de um jeito mais inteligente. Gente, essa aula fica por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.